Então, qual é a motivação aqui dessa aula? A gente viu na aula passada, no vídeo passado, que quando a gente manda uma requisição lá para a Twilio, por exemplo, com o número de telefone errado, a Twilio nos lança um exception, né, falando ali que o número está errado. Quando eu mando, né, aqui, ó, com o número errado, aí, ó, o retorno aqui, ó, o body do response tem o timestamp, o status code, o erro e o path. Porém, veja só, isso aqui está muito genérico. Então, o front-end, quando receber aqui esse response body, vai dizer assim, oh, gente, o que foi que eu errei? Eu não estou vendo o que foi que eu errei, eu não estou entendendo onde é que está o erro. Porém, se você vier aqui, ó, no console da aplicação, né, do servidor, você vê que o erro é o quê? É que a gente está tentando enviar, né, uma mensagem para o número que não é verificado. Então, como a gente está utilizando uma conta trial, a gente não consegue enviar mensagens para números não verificados. Então, se essa mensagem aqui, ó, se esse textinho aqui, né, tivesse lá no response body, a gente conseguisse colocar aqui, ó, mamão com açúcar, né? Aí o front-end ia dizer, me liguei, né? Então, tá errado aqui o número de telefone. Um outro caso, por exemplo, ó, se eu apagar aqui, vou apagar tudo. Apaguei e vou colocar só o sender. Aqui. Quando eu tento novamente fazer essa requisição, também vai apresentar um erro, né? Só que também o pessoal do front-end, ó, vai ver aqui, ó, essa exception genérica no response. Porém, quando a gente vem aqui para o servidor e dá uma olhadinha aqui no console, ó, desce aqui um pouquinho, o erro já é outro. Já é um erro aqui, ó, que o número não pode ser tão curto, né? Porque a gente tirou ali várias partes ali do número do telefone. Porém, pessoal, essas duas exceptions, elas vêm de onde? Da Twilio, né? E a class, né, que lança essa exception é a API Exception, vinda da própria Twilio. Então, esses são dois casos de erro, né, que eu peguei aqui bem rapidinho, só para vocês, só para exemplificar, na verdade, aqui para vocês, que se chegar esse tipo aqui, ó, esse responsibility lá para o front-end, eles não vão nem entender o que é que está acontecendo, né? Então, eles precisariam o quê? Entrar no cluster, onde está ali hospedado, né, aqui o servidor, entrar lá no console para poder ver esse erro, nada a ver, né? Geralmente, o front-end não tem nem acesso, né, a esse tipo de recurso. Mas bora lá. Então, Camila, tá, entendi. Então, como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Ó, a gente vai vir aqui e vai criar um novo package chamado exception. Dentro desse package, a gente vai criar um recorde. Pode ser um recorde. A gente vai criar um recorde chamado exception details. Como o nome do recorde já diz, é para a gente poder definir quais são os detalhes da exception que a gente vai querer mostrar lá no response body. Quero mostrar lá a mensagem que a Twilio está mandando. Eu quero mostrar também o status code, quero mostrar qual foi a classe que lançou essa exception e quero mostrar também o timestamp. Então, eu vou definir essas propriedades aqui dentro desse recorde. Então, acompanha. Prontinho, então eu defini qual é o modelinho que eu quero mostrar lá no response body. Agora, como é que eu vou pegar e indicar aqui na nossa aplicação que é para utilizar essas informações quando lançar o erro? Eu quero mostrar a mensagem, o timestamp, o status e qual foi a exception. Aqui dentro do exception, da pastinha, né, do package, eu vou criar uma class chamada REST Exception Handler. E para indicar que essa class, ela vai meio que interceptar essas exceptions, né? E poder lançar lá no response body tudo bonitinho, como eu vou definir, temos uma anotação chamada REST Control Advice. Então, essa anotação REST Controller Advisor, junto também, ó, com a class, que eu vou estender aqui, ó, extends, o nome dela é Response Entity Exception Handler. Então, essa anotação aqui, junto aqui dessa class, elas estão dizendo que essa class aqui que nós criamos, REST Exception Handler, dentro dela nós vamos colocar métodos que vamos definir que quando lançar uma exceção desse tipo aqui, dessa class, eu quero que você mostre esse response body. Veja só como é que nós vamos fazer. Criando aqui um método public response entity. Então, esse response entity, ela é uma class
onde dentro dessa classe a gente tem vários recursos para poder colocar lá no response. Aqui no response entity, ele usa o generics, e nesse generics a gente vai passar o quê? A nossa exception details. E o nome desse método a gente vai chamar de handler exception. E essa handler exception, ela vai receber qual exception para poder colocar ali o response body. No nosso caso, ela vai utilizar a exception chamada API exception, vinda da Twilio, não é isso? Vou até colocar aqui, ó. Então, ó, só para a gente poder ter certeza, ó, quando lança aqui exception, a API exception é da Twilio, ok? E aqui, ó, é da Twilio. Pronto. E aqui no método, a gente tem uma outra anotação chamada exception handler. E esse exception handler, essa anotação, a gente vai passar aqui no value qual é a exception, que é agora a API exception class. E agora nós vamos construir, né, esse exception details para a gente poder mandar lá no response body. Então é simples. Exception details é igual ao new exception details. E o exception details, ele recebe a mensagem, o timestamp, o status e a exception. Então, vamos construir isso aqui agora. A mensagem é .getMessage, né? Então, que é a mensagem que a API exception está mandando. Agora, o timestamp, né? Então, local date time now, que é a hora exata que foi mandada aqui a exception. O próximo é o status code. Então, isso aqui é um erro de servidor. Então, o servidor está tentando se comunicar com outro e deu erro. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o http status internal server error.value. Esse value aqui é para ele mostrar o status code mesmo, tá? No int. O númerozinho, né? Que aqui será o 500. Então, ó, esse http status, ó, ele é do próprio Spring, tá bom? E por último, não menos importante, ele quer qual é a class, né? Então, é .getClass.getName, né? Porque ele quer o string da class. Prontinho, então aqui criamos o details. E agora a gente tem que fazer o quê? Retornar o response entity, que é a entidade que vai representar esse response. Então, return, né? Return new response entity. Então aqui eu vejo que temos vários construtores e o que nós vamos escolher será esse daqui, que será o body, que será aqui, ó, a exception details, né? O details e o status code. Então, details e o status code, que a gente pode pegar esse daqui dentro. Deu errado porque response entity, details, deixa eu ver que ele tá... Ah, porque não precisa do value. É só aqui? Isso. Então é isso, pessoal. Para que a aula não fique mais longa, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai fazer os testes, né? Para a gente saber se agora o response body, lá aqui, né, no Postman, se vai mostrar ou essa daqui genérica ou aquela que a gente acabou de modelar lá no Exception Details. Então, acompanhe aqui.